Enquanto o mundo inteiro estava focado em grandes nomes como a Tesla e a Toyota, a Índia deu silenciosamente um passo que abalou o mercado automóvel global. Sem grande alarido ou promessas grandiosas, a Índia lançou o mini-carro elétrico mais barato do mundo, o Wings EV Robin. Imagine que, enquanto os carros elétricos normalmente fazem pensar em orçamentos de milhões de dólares, este pequeno EV chegou com um preço inicial de cerca de $3.000. À primeira vista, o carro pode parecer pequeno, mas o pensamento por trás dele é imenso. Ruas urbanas estreitas, tráfego crescente, gasolina cara e problemas de estacionamento. Este mini EV é a resposta a todos estes desafios. Sem funcionalidades desnecessárias, sem afirmações falsas, apenas coisas práticas a baixo custo. É por isso que, imediatamente após o seu lançamento, o carro se tornou o tema do momento, desde as redes sociais até aos especialistas do setor automóvel. As pessoas querem saber como isto foi possível a um preço tão baixo. E a maior questão é, que tecnologia de bateria é utilizada neste pequeno carro que o torna tão acessível e, ao mesmo tempo, o mantém em destaque a nível global? As respostas a todas estas perguntas serão gradualmente reveladas neste vídeo. Por isso, não deixe de assistir até ao fim. Mas antes de prosseguirmos com o vídeo, por favor subscreva o canal para poder estar entre os primeiros a ver este tipo de vídeos. Enquanto o mundo inteiro falava de carros caros e premium em nome dos veículos elétricos, uma pergunta permanecia na mente das pessoas comuns: os EVs são apenas para os ricos? Quer fosse a Tesla, a Toyota ou grandes empresas como a BYD, todos estavam focados no segmento de preços elevados. Designs impressionantes, grande autonomia, tecnologia avançada e preços tão altos que uma família de classe média apenas os podia admirar em vídeos. Os EVs eram chamados de o futuro, mas as pessoas comuns não conseguiam ver-se como parte desse futuro. As pessoas estavam preocupadas com o aumento dos preços da gasolina e do gasóleo. O trânsito e a poluição estavam a aumentar nas cidades. Mas, quando se tratava de EVs, parecia que esta revolução estava limitada a cartazes e apresentações. Muitos pensavam que, até os EVs se tornarem acessíveis, continuariam a ser apenas um sonho. Entretanto, o mercado elétrico da Índia estava a crescer silenciosamente. Hoje, a Índia é considerada um dos maiores mercados automóveis do mundo e existe uma enorme atividade no setor dos EVs. Desde EVs de 2 rodas a veículos de 3 rodas, e-rickshaws, veículos de entrega e agora carros pequenos, a mobilidade elétrica na Índia não é apenas uma tendência, mas uma necessidade. Das grandes cidades às pequenas localidades, as pessoas procuram agora opções acessíveis, sustentáveis e fiáveis. É por isso que o mercado de EVs da Índia cresce rapidamente todos os anos e grandes empresas globais também começam a levá-lo a sério. Mas, mesmo assim, quando se tratava de EVs de 4 rodas, o preço continuava a ser o maior obstáculo. E então a Índia fez um movimento silencioso que ninguém esperava. Sem grande evento de lançamento, sem conferência de imprensa global chamativa, sem hype criado meses antes nas redes sociais. O Wings EV Robin entrou silenciosamente no mercado e tornou-se imediatamente o assunto do momento. A sua entrada foi tão discreta quanto seu conceito é claro e direto. As pessoas começaram subitamente a ouvir que um mini-carro elétrico tinha sido lançado na Índia com um preço inicial de cerca de $3.000. Foi aí que todos ficaram surpreendidos, porque este é o nível de preço em que antes as pessoas apenas consideravam veículos de 2 rodas ou carros a gasolina usados. O Wings EV Robin levantou silenciosamente a questão: os EVs estão realmente prontos para o cidadão comum? A sua entrada silenciosa tornou-se a sua maior força. Não se posicionou contra um Tesla ou uma Toyota, mas sim contra a verdadeira lacuna do mercado, a acessibilidade. O mercado de veículos elétricos da Índia já procurava soluções acessíveis e práticas. Aqui, as pessoas veem o carro mais como uma necessidade do que como um símbolo de estatuto. Deslocações diárias para o trabalho, levar as crianças à escola, tratar de recados. Estas atividades não exigem um EV de luxo com 500 km de autonomia. O Wings EV Robin está alinhado com este pensamento.
Este carro demonstra que a revolução dos EVs não se resume a grandes ecrãs, piloto automático e altas velocidades, mas sim a fornecer a solução certa no local certo. É por isso que este pequeno EV, que chegou sem grande alarido, começou a atrair atenção não só na Índia, mas também a nível global. Pessoas em muitos países estão agora a olhar para a Índia para ver como está a tornar os EVs acessíveis ao cidadão comum. Enquanto o resto do mundo estava envolvido numa corrida por EVs caros, a Índia mostrou que a verdadeira mudança muitas vezes acontece silenciosamente, e é isso que causa o maior impacto. Por que é que o design é mantido simples? Quando se vê o Wings EV Robin pela primeira vez, uma coisa torna-se imediatamente clara: este carro não está aqui para impressionar. O seu design é deliberadamente muito simples. Não tem cortes agressivos, luzes LED chamativas, jantes grandes ou o aspecto futurista frequentemente visto em EVs caros atualmente. Isto não se deve a qualquer limitação, mas sim a uma filosofia de design clara. Quando o objetivo é manter um carro acessível, a primeira coisa a fazer é eliminar elementos de design desnecessários. Embora um design chamativo possa parecer bonito, custa muito a conceber, testar e produzir. Cada curva, cada ângulo e cada painel único aumentam o custo do carro. O design do Wings EV Robin é direto para simplificar o fabrico, reduzir o número de peças e acelerar a produção. Painéis de carroçaria simples significam menos soldaduras, menos complexidade na pintura e custos de manutenção mais baixos. É por isso que o carro se enquadra no orçamento da pessoa média. Além disso, uma grande vantagem de um design simples é torná-lo mais prático para o uso diário na cidade. Um corpo pequeno, forma limpa e sem partes salientes. Tudo isto facilita a circulação no trânsito e o estacionamento. O design dá prioridade à forma como o carro se comporta na estrada, e não à forma como aparece num cartaz. As funcionalidades também foram escolhidas com esta filosofia em mente. O Wings EV Robin oferece todas as funcionalidades básicas que são realmente necessárias num carro do dia a dia. Estas incluem bancos confortáveis, um painel de instrumentos simples que mostra informações essenciais de condução, um sistema de iluminação básico, comodidades necessárias como aquecimento e ventilação, e controlos essenciais para uma condução segura. O foco é garantir que o condutor não fique sobrecarregado ou confuso. Tudo é direto, fácil de compreender e funcional. No entanto, várias funcionalidades que aumentariam desnecessariamente o preço do carro foram deliberadamente excluídas. Por exemplo, não possui um grande sistema de ecrã tátil, pois isso não só é caro, como também aumenta os custos de reparação e atualização. Funcionalidades como ar-condicionado automático, teto panorâmico, sistema de som premium e tecnologia de carro conectado também estão ausentes. Embora estas funcionalidades sejam apelativas, não são essenciais para deslocações diárias. O Wings EV Robin não foi concebido para oferecer uma experiência luxuosa, mas sim para proporcionar transporte acessível e sem complicações. Menos funcionalidades também significam menos coisas que podem avariar. Isto simplifica a manutenção e reduz os custos a longo prazo. Este é o maior alívio para a pessoa média, pois não haverá despesas inesperadas todos os meses após a compra do carro. Além disso, menos funcionalidade significam menos esforço para a bateria. Quando o carro não tem sistemas eletrônicos complexos, a energia é utilizada para percorrer maiores distâncias, e não para alimentar ecrãs e sensores. Assim, o design simples e as funcionalidades limitadas, mas essenciais, tornam este carro acessível, fiável e durável. É por isso que o Wings EV Robin está a fazer manchetes apesar da ausência de funcionalidades chamativas. Este carro lembra-nos que a verdadeira inteligência não está na ostentação, mas na compreensão e resposta às necessidades reais. A verdade sobre a tecnologia da bateria utilizada. Quando o preço do Wings EV Robin foi revelado, a maior questão que surgiu foi como um carro elétrico tão acessível poderia sequer funcionar. Afinal, o componente mais caro de um EV é a bateria. Normalmente, quando pensamos em carros elétricos, imaginamos grandes baterias, grande autonomia e elevado desempenho, juntamente com um preço elevado. Mas o Wings EV Robin adotou uma abordagem diferente. Este carro não utiliza tecnologia de bateria cara ou experimental. Em vez disso,
Emprega uma filosofia de bateria que é acessível, segura e perfeitamente adequada ao uso diário. O primeiro aspecto-chave é o tamanho da bateria. Em vez de um grande e pesado conjunto de baterias, o Wings EV-Robin utiliza uma bateria de menor capacidade. Isto não significa que o carro seja impraticável. Significa simplesmente que foi concebido para deslocações urbanas diárias, e não para longas viagens em autoestrada. Ir para o trabalho, tratar de recados, levar as crianças à escola. Estas atividades não exigem uma autonomia muito longa. Uma bateria mais pequena reduz diretamente os custos, porque requer menos células, menos arrefecimento e eletrônica de controlo menos complexa. É isto que torna o carro acessível. O segundo aspecto importante é a química da bateria. O Wings EV-Robin aposta numa química de baixo custo em vez de baterias caras de alta densidade energética. Embora este tipo de tecnologia de bateria possa ser ligeiramente mais pesada ou não oferecer uma autonomia extremamente longa, os seus maiores pontos fortes são o custo e a fiabilidade. Estas baterias são consideradas mais seguras em termos de sobreaquecimento e não requerem sistemas de gestão térmica muito complexos. O benefício direto é que todo o sistema do carro permanece simples e os custos de fabrico são mantidos baixos. A segurança é outro ponto importante desta tecnologia de bateria. Em EVs caros com conjuntos de baterias de alta potência, são utilizados inúmeros sensores, arrefecimento ativo e software avançado para garantir a segurança. Tudo isto aumenta o preço. A bateria do Wings EV-Robin foi concebida para operar em condições de baixo estresse. Isto significa que a bateria não é sujeita a exigências excessivas de potência. Isto reduz o desgaste da bateria, prolonga sua vida útil e minimiza riscos como incêndios ou falhas. Esta é uma vantagem significativa para o consumidor médio que quer um carro seguro e não quer visitar frequentemente o centro de assistência. Outro fator que o torna mais acessível é o design simples do conjunto de baterias. Em vez de um design modular e complexo, utiliza um layout de bateria direto. Menos peças, menos cablagem e menos unidades de controlo traduzem-se em custos mais baixos e numa menor probabilidade de avarias. Além disso, substituir ou reparar uma bateria deste tipo é mais fácil e mais barato. É por isso que o Wings EV-Robin é considerado mais fácil de usar para compradores de EVs pela primeira vez. A mesma abordagem prática foi aplicada ao carregamento. A vantagem de uma bateria mais pequena é que não demora muito tempo a carregar e não requer um carregador rápido caro. Pode ser carregada através de uma tomada elétrica doméstica normal, o que é uma grande vantagem num país como a Índia. Isto elimina a necessidade de os utilizadores investirem em infraestruturas de carregamento separadas. A maior questão: como foi possível um EV tão acessível? Quando o preço do Wings EV-Robin foi revelado, o primeiro pensamento das pessoas foi que devia haver algum truque, porque hoje os carros elétricos são sinônimo de tecnologia cara, grandes baterias e preços elevados. Então, a maior pergunta é: como foi possível um EV tão acessível? A qualidade foi comprometida ou a Índia revolucionou verdadeiramente a forma como os EVs são fabricados? É aqui que começa o verdadeiro suspense. A verdade é que o sucesso do Wings EV-Robin tem mais a ver com pensamento inteligente do que apenas com tecnologia avançada. O foco aqui não é dar tudo, mas fornecer o essencial da forma certa. A empresa começou por determinar para quem o carro estava a ser construído. Quando o público-alvo é a pessoa média, a tecnologia é escolhida em conformidade. Sem potência desnecessária, sem funcionalidades supérfluas e sem materiais usados apenas para mostrar. Os materiais utilizados neste carro refletem esta filosofia. Em vez de materiais caros e pesados, foram utilizados materiais leves, duráveis e facilmente disponíveis. Isto não só reduz o peso do carro, como também diminui significativamente os custos de produção. Um carro mais leve exerce menos pressão sobre a bateria, eliminando a necessidade de uma bateria grande e cara. Esta abordagem simples reduz consideravelmente o custo total. Além disso, o design e a estrutura foram otimizados para exigir menos etapas de fabrico. Menos etapas significam menos máquinas, menos tempo e custos mais baixos. Mas o verdadeiro golpe de mestre vem do fabrico local.
O Wings EV Robin foi concebido de tal forma que a maioria das suas peças pode ser fabricada e montada localmente. A dependência de componentes importados foi minimizada. Quando as peças não são importadas, não só se poupam impostos e custos de transporte, como a cadeia de fornecimento também se mantém robusta. Num país como a Índia, o fabrico local significa custos mais baixos, maior controle e produção mais rápida. É por isso que o preço deste EV pode ser reduzido de forma tão significativa. Não há magia aqui envolvida, apenas um controle inteligente de custos em cada etapa. Agora vamos falar do preço que surpreendeu toda a gente, cerca de $3.000. Enquanto a maioria dos carros elétricos na Índia hoje começa em centenas de milhares de rúpias, este preço é verdadeiramente revolucionário. A pessoa média, que até agora considerava os EVs um sonho distante, começa subitamente a perguntar-se: será que posso mesmo comprar um carro elétrico? Agora, quando se olha para outros EVs no mercado, os seus preços variam entre 8 lakh, 10 lakh ou até mais. Aí, um EV torna-se uma grande decisão financeira. Mas o preço de 3.000 quebra essa barreira. Transforma o EV de um item de luxo num bem essencial. O impacto deste preço não se limita apenas ao comprador. Afeta toda a indústria. As pessoas estão agora a perceber que EVs caros não são inevitáveis. Isto coloca pressão sobre outras empresas para repensarem os seus modelos de preços. É por isso que o Wings EV Robin é visto não apenas como um carro, mas como uma pergunta: se isto é possível, por que não os outros? Este preço força as pessoas a considerar que, no futuro, os EVs podem realmente substituir os carros a gasolina. Mais importante ainda, o preço de 3.000 não é apenas um número que representa acessibilidade. É uma mensagem. Significa que a mobilidade elétrica deixará de estar limitada aos ricos. Chegará ao cidadão comum, às pequenas cidades e ao dia a dia. O Wings EV Robin provou que, se tecnologia, materiais e fabrico forem combinados de forma eficaz, os EVs podem tornar-se não apenas o futuro, mas o presente. É por isso que um EV tão acessível não é apenas um tema de discussão hoje, mas está fundamentalmente a mudar a percepção de para quem os carros elétricos são feitos. Para quem é realmente feito o Wings EV Robin? Para compreender o Wings EV Robin, é essencial primeiro compreender para quem este carro foi concebido. Não é para aqueles que veem o carro como um símbolo de estatuto ou para quem deseja altas velocidades e funcionalidades de luxo. Este carro foi concebido especificamente para pessoa média cuja vida é preenchida pela agitação diária da vida urbana. É para pessoas que se deslocam diariamente para o trabalho, estudantes que viajam para a universidade ou explicações, pequenas famílias.